Mateus capítulo 19. Mateus 19, do verso 1 a 12. Antes de lermos esse texto, irmãos, um texto muito conhecido, certamente, da igreja, que trata de problemas sérios, né? Casamento, divórcio, novo casamento. E antes de lê-lo, eu queria explicar aos irmãos que nós não estamos num estudo, né? Então não temos como abordar todos os princípios a respeito daquilo que é casamento, do divórcio, do novo casamento, mas já fizemos isso em outra oportunidade, e você pode encontrar nos nossos vídeos, no canal da igreja no YouTube, um estudo exatamente sobre esse tema. Nós gastamos aí cerca de 2 ou 3 meses estudando o casamento, o divórcio e o recasamento à luz da Escritura. Okay? Então, aqueles que tiverem dúvidas ainda e quiserem se prolongar um pouco mais no estudo, vocês têm um bom material aí que podem fazer pesquisa no nosso canal. Mateus capítulo 19. Ouçamos a voz do Senhor. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, nos aproximamos da Tua palavra, Senhor Deus, com o devido temor. Queremos dizer, Senhor Deus, que esse é um tema que constrange, de fato, o nosso coração. Não queremos sair daqui, Senhor Deus, com o entendimento da lei, simplesmente para que, em qualquer problema no nosso casamento, possamos sair e ter respaldo bíblico. Nós queremos compreender o Evangelho, Senhor. Não se trata simplesmente de saber como sair de um casamento fracassado, não é isso. Nós queremos saber do Evangelho. Porque o casamento é isso. O casamento do Senhor com a tua noiva nos ensina isso. Somos infiéis e o Senhor permanece fiel. O Senhor faz aliança, nós quebramos e o Senhor restaura a aliança. Ensina-nos, Senhor Deus, a ver esses princípios na nossa casa, a partir do relacionamento do homem com a mulher. Pedimos isso em nome do Teu Filho. Amém.
Desde o século XIX, as ideologias chamadas humanísticas, elas mudaram a nossa forma de pensar de uma maneira que você talvez nem tenha percebido. São teorias que começam na academia, na universidade, e elas ganham a nossa mente. E isso sem nem mesmo nós pensarmos que estamos sendo influenciados por essas coisas. Há uma dessas teorias que é chamada, né, a teoria do utilitarismo, por exemplo. É uma espécie de ética utilitária. Você é bom enquanto você serve para algo, enquanto você serve para a maioria. Então, tudo aquilo que não é para a maioria, eu descarto. Ou tudo aquilo que não é útil, eu descarto. Uma teoria como essa é base para que você entenda, por exemplo, o infanticídio no meio dos índios. Porque quando nasce uma criança com um problema físico, não é útil, então eu lanço fora. E aí eu tento compreender aquela tribo, ou aquela cultura a partir do utilitarismo. E trago isso para a nossa vida. Quando uma mulher que está no período da universidade, cheia de planos, ela, por promiscuidade, por indecência, ela engravida. Então, já que ela tem planos muito maiores a respeito da sua vida acadêmica, não é útil que ela tenha aquele filho agora. Então, se não é útil, eu lanço fora. Você percebe que isso entra no nosso cotidiano, a gente nem percebe, e chega na nossa casa. Porque o marido olha para a mulher e diz assim: ela não me dá filhos, então ela não é útil. Se não é útil, eu lanço fora. Ele não me dá o que eu quero. Ele não me dá a condição de vida que eu queria. Então, esse marido não me é útil, então eu não quero, eu lanço fora. É simplesmente por utilidade. O que é útil e o que não é útil. Você pode também cair no erro do hedonismo. Esse é sagaz. O que é uma pessoa hedonista? Veja se alguns crentes não são assim. O rapaz chega na igreja e senta lá e começa a frequentar, e depois ele chega para o pastor e diz assim: gostei demais da igreja, pastor. Eu me sinto tão bem aqui. Eu estava em outra igreja, mas lá eu não me sentia tão bem. Aqui eu me sinto tão bem. Veja, é o sentimento que está governando a troca de uma igreja. Ora, mas eu me sinto bem também no teatro, eu posso me sentir bem em casa, e não faço isso de critério para trocar de igreja. Minha igreja vai ser em casa, porque eu me sinto melhor em casa do que na igreja. É uma coisa irracional, mas as pessoas usam esse tipo de argumento. Eu gosto tanto dessa igreja, eu me sinto bem aqui. Não é um bom argumento para você pensar em igreja, irmãos. Isso é hedonismo. Ainda há pelo menos uma terceira teoria, né, a esse respeito, que é o existencialismo. Também muito vista no meio, né, evangélico, que virou meio esotérico também. Eu vou para lá porque, olha, eu cheguei acabado na igreja. Mas é uma experiência que eu tenho com Deus ali. É uma coisa, eu choro, né, eu me derramo. É uma coisa assim que quando eu saio, é uma experiência que me transforma. Eu preciso lhe dizer que esse também não é um argumento bíblico para você estar numa igreja ou sair de uma igreja. E esses argumentos, eles são transportados para a nossa casa. Logo, eu troco de marido ou de esposa se ele não me é útil. Eu troco de casamento se aquilo ali não me traz mais felicidade. Ora, pastor, o casamento é para me fazer feliz. Eu preciso de uma pessoa que me faça feliz. Não é isso que importa? Deus não me quer feliz? Deus lhe quer feliz.
mas não segundo os nossos conceitos. Deus não lhe quer feliz porque você teve um êxtase espiritual, ou você teve um êxtase com aquela pessoa, então você casa com ela, então seu coração começou a palpitar por outra, e você troca por outra pessoa. Isso é mundanismo, isso não é espiritualidade bíblica. Nós estamos firmados num casamento, não pode ser simplesmente porque é útil, ou porque me faz feliz, ou ainda porque me deu uma experiência boa. Isso é futilidade da nossa época, e entrou na nossa mente, e você acha que isso é bíblico. Não use esse tipo de argumento. E os casamentos estão se esvaindo, porque o mundanismo entrou na nossa mente e tomou conta da igreja. E Cristo vai tratar desse mundanismo, que aparentemente é coisa moderna, porque esses nomes foram dados agora, porque o pensamento, né, a nomenclatura, a categoria é nova, mas a maneira de viver não é nova. Na época de Cristo, já existiam pessoas que tomavam decisões utilitárias, hedonistas e existencialistas. E Cristo vai tratar de cada uma delas. Mateus é tão sábio, né, na introdução a esse texto, que ele, ao invés de entrar diretamente no assunto do casamento, ele nos prepara, ele nos introduz a esse assunto. Veja o versículo 1 e 2, o que é que ele nos diz. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Ele fez uma ponte do final do discurso de Cristo, no capítulo 18, um longo discurso a respeito do perdão. E ele diz, terminadas as palavras, ele sai da Galileia e vai para a Judéia. O que é que Mateus está me dizendo aqui? O ministério de Cristo terminou na Galileia. E ele pregou todo o conselho de Deus ali. E ele terminou falando, se vocês não perdoarem a quem lhe fizer mal, o nosso Pai não vai lhes perdoar. Quantas vezes for necessário. Veja a ligação que ele vai fazer agora com o casamento. Aprendam a perdoar. Cristo terminou o conselho que ele tinha de dar ali na Galileia. Entenda, Galileia é a parte norte de Israel, onde Jesus tomou a maior parte do seu ministério. E a partir do capítulo 19, irmãos, o que vai começar é aquilo que nós podemos dar o nome de Via Crucis. Vai começar agora. A crucificação de Cristo, na verdade, começou desde o seu nascimento. O caminho começou lá. Mas muito mais agora, quando Mateus delimita, ele sai da Galileia e vai para a Judéia, porque é na Judéia que ele vai ser crucificado. E Jesus é crucificado por conta daquilo que ele prega. Porque o que Jesus prega é contra o mundo. O que Jesus prega a respeito de perdão é contra o mundo. O que Jesus prega a respeito de casamento é contra o mundo. E ele vai tratar a enfermidade do nosso coração. Veja, é por isso que Mateus usa essa linguagem. Concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-lhe muitas multidões e curou-as ali. A ligação seguinte é, vieram a ele alguns fariseus. Por que falar de pessoas que precisavam de ser curadas e fazer uma ponte com o fariseu? Porque Cristo está dizendo aqui, eu vim não para os sãos, eu vim para o doente. Eu vim para que aqueles que precisam, que se sentem e sabem que são enfermos, tenham cura. A minha pregação é para que vocês tenham vida e vida em abundância.
mas vocês precisam amar o meu evangelho. Os fariseus não amavam o evangelho. Eles tinham o seu próprio evangelho, eles tinham sua própria interpretação, eles sabiam de lei e eles interpretavam a lei segundo o seu bel prazer. Inclusive tinham doutrina a respeito de divórcio. E é nesse ponto que eles vão entrar em discussão com o Senhor. E entram da maneira mais perversa possível. Eles vão tentar ao Senhor. Veja o verso 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. A conversa que vai se dar agora, né, não é simplesmente uma conversa onde você tem uma dúvida e vai perguntar ao mestre. Mateus sabia disso. E quando foi registrar, ele disse: os fariseus não queriam aprender de Cristo, eles queriam experimentar. A palavra experimentar pode ser também traduzida por tentar, testar. É aquele tipo de pergunta que a gente faz, não para saber a resposta, mas para testar a pessoa. Somos mestres nisso, diga-se de passagem. É o irmão que, quando o pastor termina de pregar, existem muitas dúvidas lícitas, não tenho dúvida disso. Não há o que pensar a esse respeito. Mas você tem aquela pergunta que está ali esperando, e não é para saber a resposta, é simplesmente para testar se ele sabe ou se ele não sabe. É a malícia do nosso coração, irmãos. Porque nós somos maliciosos. Na universidade, no colégio, as crianças sabem muito bem o que é isso. Você tem ali seu professor, você está ouvindo a aula e você fica preparando ali uma pergunta. Não é para aprender, não, é para testar. Para testar a paciência, para testar o controle, para testar o conhecimento. Faziam isso com Cristo, irmãos. Eles não queriam aprender a respeito de divórcio. Eles queriam tentar o Senhor. Então eles vão perguntar ao Senhor. Veja qual é a pergunta. Verso 3, parte B. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles já começam assim. Você não quer saber o que é casamento, qual é o conceito de casamento bíblico. Ele não quer aprender do mestre isso. Ele quer aprender já a polêmica, o problema. É aquilo que vai dar ibope. Qual é a sua posição sobre isso? Então Jesus Cristo é colocado contra a parede, aparentemente na perspectiva deles. Qual é a sua posição a respeito do divórcio? Qual é o teste aqui? Porque é o seguinte: Moisés disse que poderia ter carta de divórcio. Ou seja, se Jesus disse que é contra divórcio, ele é contra Moisés. Se Jesus, porém, disse que é a favor do divórcio, ora, Malaquias capítulo 2, verso 16, Deus diz: eu odeio o divórcio. Eles não queriam de maneira nenhuma que Jesus saísse dessa situação. De uma forma ou de outra, eles queriam pegar o Senhor Jesus Cristo. E os próprios fariseus, eles estavam divididos entre si, porque, preste atenção nisso, eles tinham duas escolas de conhecimento. A escola de Hileu, de um rabino chamado Hileu, né, já morto na época, mas as suas ideias ainda estavam muito vivas. E Hileu, ele interpretava a carta de divórcio como sendo dada a qualquer um, de qualquer forma. E existia uma segunda categoria, ou segunda escola de pensamento a respeito da lei, a escola de Shammai. Ele dizia que não pode ser por qualquer motivo. A interpretação dele é que tem que ser por adultério. Eu queria que você voltasse para Deuteronômio 24, para ver qual é o texto base que eles usam nessa discórdia a respeito da interpretação. Deuteronômio 24, texto que nós vamos ver e rever algumas vezes aqui.
Verso 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, veja, começa parecendo que é uma coisa machista, né? Se a mulher não for mais agradável, ela ficou, né, mais velha, ela não tem mais a beleza que ela tinha. Então, se não for agradável, mas veja como é que continua o texto. Por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e continua. Só até aí, depois nós vamos voltar para esse texto. Mas preste atenção, não é simplesmente olhar para ela e achar que ela não é mais agradável, mas o fato dela não ser agradável é porque foi achado algo indecente nela. A palavra utilizada aqui, ela é transposta lá para o texto em grego no Novo Testamento. Aqui em hebraico, lá em grego. Em grego é a palavra porneia, né, que dá origem, por exemplo, à pornografia, né, ou seja, impureza sexual. Qual é, então, o requisito para que haja divórcio se houver impureza sexual? Essa é a interpretação mais clara, natural e justa com o texto. O texto está dizendo isso. Se um homem, ainda no Antigo Testamento, achasse alguma indecência na mulher, indecência aqui, Cristo diz assim, relação sexual ilícita, na nossa tradução, a tradução da palavra porneia, se houver relação sexual ilícita ou algum tipo de relacionamento ilícito fora do casamento, isso é motivo para o divórcio. Logo, a escola de Hileu, que era, vamos dizer assim, em outras palavras, os liberais da época, né, eles estão fora daquilo que Cristo e a palavra de Deus dizem. A interpretação está completamente errada. Cristo é muito mais, né, não que ele seja da escola de Shammai, mas a interpretação dele é muito mais próxima do judaísmo ortodoxo e não desses liberais. A indecência aqui é relação sexual ilícita. Mas a primeira resposta de Cristo, né, ele vai explicar primeiro a base do casamento. Como começou? Volte para Mateus 19, por favor. A pergunta capciosa, ela sempre demanda uma resposta sim e não. Sempre é assim. Você é a favor disso? Você é a favor daquilo? A sábia resposta, geralmente, não é sim e não. Veja como Jesus responde. Verso 4. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. A resposta do sábio nunca é sim ou não. Ele volta para o princípio. Ele volta lá para Gênesis. Os irmãos percebem quantas vezes nós temos que voltar para Gênesis num sermão? Quantas vezes aqui? Nós estamos falando de um termo do Novo Testamento. Irmãos, abram a palavra de Deus, Gênesis. Porque está tudo lá. O desenvolvimento do que nós temos hoje está lá. As nossas aulas de catecúmenos a respeito de Bíblia estão lá, porque todo o princípio bíblico, resumidamente, está em Gênesis de 1 a 3. E Jesus Cristo faz exatamente esse caminho. Vamos voltar para o princípio. Então, mais uma vez eu lhe peço, abra em Gênesis, capítulo número 2. A partir do verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus, fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Perceba que o versículo 18, né, o versículo 1 que nós lemos aqui, né, nessa sessão, ele fala do homem numa circunstância que não era boa para ele. E é daqui onde demanda a ideia de casamento. De onde surgiu a necessidade do casamento? Porque Deus fez um homem e colocou no jardim, e ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então, o princípio do casamento é, de fato, companheirismo. Ou, pelo menos, um dos princípios é companheirismo. Porque não é bom que o homem esteja só. Então, ele vai fazer uma auxiliadora que seja idônea. E a idoneidade aqui é da mesma natureza. Ela vai ajudar esse homem a cumprir o seu papel no jardim de Deus. Então ele vai fazer uma auxiliadora idônea. Ele repete 2 vezes: eu vou fazer uma auxiliadora idônea, no verso 18. Depois, no final do verso 20, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Veja, é como se o narrador estivesse dramatizando a situação. Olhava-se pelo jardim, não tinha uma auxiliadora idônea. Que desespero para o homem, porque ele está só no Éden. O homem tinha comida, bebida, paz, mas não tinha uma esposa. Ele não tinha uma companheira. E aí você diz assim: mas ele tinha a companhia de Deus. É verdade, mas é diferente. A companhia da esposa é diferente. É em outro sentido. Não substitui a de Deus, logicamente, mas é em outro sentido. É uma bênção que Deus deixou. O casamento, em primeiro lugar, é companheirismo. É para que você não viva só no jardim de Deus. Então ele deu alguém que fosse idônea. Mas não podia ser qualquer uma. E é estranho na leitura desse texto, porque você vê ele falando, né, no verso 18, a respeito de a necessidade de uma auxiliadora idônea, e depois, o verso 19 e 20, ele começa a falar de animal. E Adão dando nome a animais. Aí você, parece que Moisés aqui saiu do tema. Não, Moisés sabiamente, e com a supervisão do Espírito Santo, colocou os animais aqui, para que você perceba que em toda a criação não havia alguém que pudesse ser tomada para ser companheira do homem. Tinha que ser da mesma espécie. Diferente, mas da mesma espécie. E ele dá nome aos animais, mas o drama continua. No final do verso 20. Não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou com carne. Deus vai agora tomar, né, o drama de Adão e vai resolver. Quando ele resolve, ele tira da costela de Adão, ou seja, ela é parte do homem. Veja como é. Deus fez um, aí do um ele faz 2, e de 2 ele faz 1. Ele fez um,
e depois diz, não é bom que esteja só, então ele faz a mulher do homem. E depois que os dois casam, ele diz, agora os dois são uma só carne. De um ele faz dois, de dois ele faz um. Essa é a beleza do casamento. O que ele está me mostrando com isso aqui é um princípio da Trindade. O que é a Trindade? É um Deus. Mas quantas pessoas? 3. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas, 3 funções e um Deus. De um ele faz 3, de 3 ele faz 1. De 1 ele faz 2, de 2 ele faz 1. Ou seja, o casamento é espiritual. Não é só companheirismo, é espiritual. Ele me ensina a respeito da Trindade. Quando a esposa chega, você pergunta o quê? Cadê seu marido? Porque sua outra parte. Mas ele mexe também com a emoção do homem. Ele também mexe com a nossa emoção. Verso 22 diz assim, a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Preste atenção que na sua Bíblia deve estar, né, a estrutura desse texto na sua Bíblia, ela é disforme com o restante do texto. Não é assim que está? Porque aqui não é mais narrativa. Aqui é um poema. A estrutura aqui é de salmo. Porque quando ele viu a amada da sua alma chegando, o coração dele estremeceu. Ele disse, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Você já viu um animal dizendo isso para o seu pai? Não diz, porque é diferente, é espiritual e é também romântico. Ele faz poema para a esposa dele. Essa aqui é... Você pode até não achar lá um poema, né, muito bonito para a nossa época, mas que poema mais maravilhoso. Ela saiu de mim. Ela é parte de mim. E ele dá até um nome científico para ela, né? Ela é varoa, porque do varão foi tomada. Ou seja, da origem. Ela saiu de mim. Casamento é isso. É companheirismo. É união espiritual. É emoção. Tudo isso é casamento, irmãos. É isso que Jesus está dizendo. No princípio, não foi assim. A perfeição é essa. Homem e mulher, não são 2 homens e uma mulher, um homem e um homem. Não, a perfeição é essa. Deus tomou um homem e disse assim, no jardim, um homem sozinho não é bom. E ele fez uma mulher. Ele não fez 2 mulheres, ele fez uma. Ele não fez outro homem, ele fez uma mulher. Esse é o princípio. Essa é a resposta sábia. Às vezes ele leva tempo, mas é a melhor que nós podemos ter. Então a gente volta lá para Mateus 19 para continuar a argumentação de Cristo. E Cristo diz assim, ainda no verso 5, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Perceba que aqui há um paralelo de 2 grandes uniões da nossa vida. A nossa união com os nossos pais e a nossa união com o nosso cônjuge. Deus chega a admitir até mesmo que haja, né, uma separação, haja um desligamento entre pais e filhos. E Ele não considera isso como algo ruim. É necessário. Mas ele não admite que haja separação, né, no princípio de homem e mulher. Veja as palavras de J. Adams, um autor da nossa época. Ele diz assim, Deus não colocou no jardim um pai e um filho, mas Adão e Eva, homem e mulher.
A relação de pai e filho deve ser rompida. A relação de marido e mulher é permanente. Não pode ser rompida. É bom e é justo que em determinada época da sua vida, ordinariamente, costumeiramente acontece assim, você saia da sua casa para formar outro lar, outra família. E deixar pai e mãe aqui não é abandonar seu pai e sua mãe. Não é nunca mais ouvir um conselho do seu pai e sua mãe. Mas deixar pai e mãe aqui é que você, como mulher, por exemplo, você saiu da tutela do seu pai e passou para a tutela do seu marido. Mas quando o texto bíblico vai falar, ele não diz deixa a mulher, pai e mãe, ele diz deixa o homem. Porque é o cabeça. É ele que precisa aprender mais isso. Ele precisa aprender que ele vai sustentar uma casa. E nós não estamos falando simplesmente no sustento financeiro. Ele vai sustentar uma casa com a sua sabedoria. Ele vai sustentar a sua casa com a espiritualidade bíblica. Ele vai sustentar a sua casa com recurso financeiro e com sua liderança. Isso é deixar pai e mãe. Por isso que o mandamento é mais pesado para o homem. Não tem essa de voltar para casa e qualquer probleminha e contar para o pai e para a mãe. Deixa homem, pai e mãe. Ele agora vai governar a sua nova casa. Mas é possível, inclusive, que esse tipo de relação seja abalada. Mas nunca, na perspectiva de Deus, deveria ser rompida. Agora, não mais com um autor da nossa época, mas com um puritano do século XVII, Matthew Henry diz assim: os filhos de um homem são parte dele mesmo. Preste atenção. Nossos filhos são como parte de nós mesmos. Mas o nosso cônjuge é nós mesmos. Ele, ela, sou eu mesmo. Porque Deus não diz que você é um com seu pai. Deus não diz que você é um com sua mãe. Deus diz que você é um com seu marido. É a relação mais íntima, mais duradoura e mais sublime dessa terra. Não que a sua relação de filiação não seja tão maravilhosa, mas essa é a mais sublime de todas. Porque lembre-se, ela nos faz entender como é a relação de Cristo com a igreja, o noivo e a noiva. Pensando agora nos princípios a respeito do casamento, né, é bom que nós tiremos algumas dúvidas, né, nesse sentido. Por exemplo, uma dúvida muito grande no meio dos crentes a respeito do casamento. Onde ele começa, quem celebra de fato, quem consuma o casamento, né, e quem pode casar. Essas seriam 3 dúvidas iniciais, que são propícias para serem resolvidas agora. Irmãos, quem casa não é a igreja, quem casa não é o pastor, quem casa é o juiz. Você pode se assustar se ouviu isso pela primeira vez, mas é bom que você entenda como Deus age, como é a maneira de Deus agir na nossa época. Você tem Deus com 2 ministros. Tem um ministro da palavra e dos sacramentos na igreja, né? E o ministro da misericórdia, o ministro do governo, presbíteros e diáconos, resumidamente. Eles cuidam daquilo que é espiritual, e eles cuidam da nossa vida espiritual como um todo. São pastores dessa área, daquilo que é chamado a esfera da graça. Se você quiser entender um pouco melhor sobre isso, leia aquele livro de James Bannerman, que nós temos aqui na biblioteca, A Igreja de Cristo. Ele explica detalhadamente isso. A esfera da graça onde atuam os pastores. Mas existe também a esfera, né, natural,
a esfera da criação, onde age o Estado. E o casamento não está na esfera da graça, ele foi dado na esfera da criação. Ele foi dado na criação e não na graça. Por isso que já se responde a segunda pergunta. Além do Estado ser aquele responsável por consumar o casamento, né, por celebrar o casamento, quem pode casar são todos aqueles que pertencem ao Estado e têm juízo apropriado para isso. Entenda bem isso. Todos que podem dar juízo sobre si devem casar, podem casar. E quem celebra esse casamento não é a igreja, mas é o Estado, porque é obra da criação. Aí você pergunta, e o que é que acontece na igreja? O que acontece na igreja, em um caso apenas, é a união dessas duas verdades. Igreja e Estado se unindo como um único ministro de Deus, quando o casamento tem efeito civil. Então, naquele momento, está sendo celebrado o casamento e a bênção. Porque o que a igreja faz é abençoar, né? Cristo abençoa o casamento dos crentes naquela cerimônia, né? Que não precisa necessariamente ter festa, né? nem tudo aquilo que a gente faz. Precisa ter, sim, a cerimônia com um pastor, um ministro ordenado, que vai invocar a bênção do Senhor sobre o casal. Então, quem casa é o Estado, quem pode casar? Todos que podem dar juízo de si. A nossa confissão de fé interpreta dessa maneira. Ouça bem. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana, por uma sucessão legítima. Veja, para o ímpio tem essa função, propagação da raça humana. Ele emenda com a igreja. E da igreja por uma semente santa. A igreja não é só propagação da raça humana, mas é o crescimento do reino de Deus. E para impedir a impureza, a todos que são capazes de dar consentimento ajuizado, é lícito casar. Então, quem pode dar juízo de si próprio, pode casar. Agora, como é que se dá a união dos crentes? Aí é diferente. Porque o crente, ele lembra-se que há uma união espiritual, que nós vimos no princípio. O ímpio, ele não tem esse caráter espiritual do casamento como nós temos. Ele não desfruta de todos os benefícios, de toda a profundidade do casamento. Porque o casamento também é espiritual. E só pode ter benefício espiritual aquele que vive espiritualmente. Então, os crentes se unem em aliança uns com os outros. Se é espiritual, como eu me uniria a alguém que tem o espírito do mundo? Como é que luz e trevas podem se unir? Como é que alguém que tem o Espírito Santo vai se unir com alguém que tem o espírito do diabo? Porque é isso que acontece num casamento misto entre crente e descrente. Não faz sentido. Então, aos crentes, veja só, no mesmo capítulo da Confissão de Fé, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem se casar com infiéis, papistas, católicos romanos, ou outros idólatras, neopentecostais, ou qualquer um que sustenta heresia perniciosa. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Crente casa com crente. Sempre foi assim. Agora, e na possibilidade do divórcio? O que é que a Bíblia nos diz? Volte para o texto lá de Mateus 19. Verso 7 em diante. Porque replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde um princípio.
Vamos entender alguns termos logo aqui, para depois podermos compreender melhor o texto. Veja, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? A carta de divórcio era um documento, né, que era expedido por aquele que estava despedindo a sua esposa. Ela recebia aquele documento. Nós vamos ler daqui a pouco uma carta de divórcio. Depois ele diz assim: respondeu Jesus, por causa da dureza do coração é que Moisés os permitiu. A palavra que está lá no original tem exatamente essa intenção. Deus não é o criador do divórcio. Deus permitiu o divórcio. Deus é o criador do casamento, não do divórcio. A prática, ela se estabeleceu, e aí ele diz, por conta da dureza do vosso coração. Ou seja, por conta do pecado. Porque no princípio não foi assim. Quando Deus criou o casamento, criou para que o homem e mulher ficassem a vida inteira juntos. Mas por conta da dureza do nosso coração, aí, né, Deus ordenou, Deus permitiu o casamento, o divórcio. E aí entenda, quando Deus permitiu, não é assim, permitiu e faça de qualquer jeito. Ele organizou essa prática. Ele regulamentou o divórcio. É o que nós temos lá em Deuteronômio 24, nos versículos que não lemos ainda. Volte comigo para lá, por favor. Vamos ler novamente o verso 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ou carta de divórcio, é a mesma coisa, eu queria que você entendesse primeiro o que é divórcio aqui, a palavra que está sendo usada, né? A palavra horizo, é separação. É exatamente isso, separação. Você separar duas coisas. Não há mais ligação entre essas coisas. Para que nós não tenhamos aquela falsa compreensão a respeito do divórcio. E olhemos de maneira errada para quem se divorcia. Porque ainda que não seja a perfeição que Deus, né, pensou a nosso respeito, nós devemos entender que no ambiente que vivemos de queda, o divórcio é um benefício que Deus deixou. Por conta da queda, por conta do pecado. Para que o próprio sacramento, o próprio casamento não fosse, de alguma maneira, banalizado. Então Deus deixou a carta de divórcio. O que quer dizer divórcio? Encerrou a aliança, separou, não tem mais ligação. Então não diga nunca mais que uma pessoa que foi legitimamente divorciada, que ela continua casada com aquela pessoa. Ela não continua. Foi separada, aquilo ali acabou. Não, se foi, todo o processo foi levado, né, foi levado ao magistrado civil, se é crente, levado à igreja, tudo isso foi feito, foi separado. Não há mais ligação. É exatamente isso que a palavra quer dizer. Agora, como se dá o processo? É interessante que você não tem nenhuma liturgia de casamento muito tácita, assim, muito clara na Escritura, mas tem um processo de divórcio. Porque a liturgia do casamento, ela é muito claramente entendida na compreensão da Escritura. Mas o divórcio é uma coisa tão séria, tão complicada, que ele deixou um processo. Pronto. Veja, verso 2. O final do verso 1. E se lhe lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão e a despedir de casa, veja, como é que era o primeiro passo do divórcio? Ele achou algo indecente, ou seja, alguma indecência na mulher, traição, relação ilícita. Então quando ele percebeu isso, ele lavrou carta de divórcio. Para quê? Porque era um termo público. Era público. Isso era para resguardar a mulher. De machismo aqui não tem nada. Porque esse era um documento para proteger a mulher. Até esse período onde o divórcio não estava sendo regulamentado, o que acontecia é que o marido ele chegava em casa
a comida não estava do jeito que ele queria, então ele repudiava a mulher, porque não cozinhava bem. Ou porque ficou velha e ele queria uma mais nova, né, como muitos fazem ainda hoje. E isso não são termos lícitos para o divórcio. Mas se houve indecência nela, então ele vai ter que ter um documento. Por que o documento? Porque essa formalidade, né? Nossa época, ela foge de formalidade, ela tem, né, aversão à formalidade. Mas a formalidade muitas vezes é boa. Porque no período entre ele ter a discussão com a esposa e ele voltar para redigir essa carta, ele podia pensar, ele podia avaliar, ele podia perdoar. E a carta feita, ele tinha que colocar ali um motivo, então era para resguardar a esposa, para que ela não fosse despedida de qualquer forma. Essa carta tinha esse motivo, era dado na mão dela, veja. E um termo de divórcio, ele o der na mão e a despedir de casa. E se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Para evitar a prostituição, né, o que acontece muito hoje, a pessoa se separa, né, aí se casa com outro, começa a namorar com outro, depois volta para o mesmo casamento, essa confusão toda. Então a Bíblia diz assim: se você separou, e aí mais um argumento favorável, que o divórcio encerra o casamento, não pode voltar. Ora, mas se o divórcio não encerra o casamento, ele estava casado ainda. Mas, biblicamente falando, não estava. Ele já se casou com outra, legalmente, legitimamente. Mas se houver um problema no segundo casamento, ou o marido morrer, ela não pode voltar para o primeiro. Porque isso é banalização do casamento. Eu trouxe aqui uma carta de divórcio que foi achada desse período, e eu queria que vocês tivessem pelo menos o conhecimento rápido a esse respeito. Tá? Ela diz assim: no dia tal, de tal semana, do mês, do ano, do princípio do mundo, de acordo com a computação comum na província e o nome da província, eu, e aquele homem colocaria seu nome, filho daria sua filiação, qualquer que seja o nome pelo qual sou conhecido da cidade, e colocava o nome da cidade, com inteiro consentimento da mente e sem sofrer nenhum constrangimento, me divorcio de ti, te despeço e te mando embora. O nome da pessoa, filha de quem, seja qual for o nome pelo qual és conhecida da cidade e o nome da cidade. De modo que estás livre e em condições de casar-se com quem queira agradar, sem que ninguém a possa impedi-la, desta data em diante para sempre. Portanto, estás livre para quem quiser casar-se contigo. Receba de mim esta carta de divórcio, um termo de separação e de expulsão, de acordo com a lei de Moisés e de Israel. E ali duas testemunhas assinavam. Não tinha cartório, mas Deus regulamentou o divórcio. Portanto, irmãos, a partir de agora, quando você vir uma pessoa legitimamente divorciada, não diga que a pessoa está em adultério. Não diga que a pessoa ela continua casada. Se foi divorciada dessa maneira, conforme a Escritura, se encerrou ali a questão. Lendo Malaquias 2,16, você vai ver lá que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio por aquilo que o divórcio, pelo motivo que o divórcio é provocado: infidelidade, né, traição, né, tudo aquilo que Deus mesmo passou com Israel. E Deus mesmo deu carta de divórcio a Israel em Jeremias capítulo 3, mas tomou-a de volta. Então entenda muito bem isso. Quem foi divorciado, né, e foi legitimamente pelo Estado, e sendo crente pelo Estado e pela igreja, ali se encerrou
aquele primeiro casamento. Ok? Voltando lá para Mateus 19, Jesus diz assim, verso 8 ainda: respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Quando a gente aprende uma doutrina bíblica, uma lei bíblica, não é para que a gente aprenda a lei com espírito legalista, mas é para que a gente aprenda a lei e se lembre do Evangelho. Tudo isso aqui que nós aprendemos é excelente, bíblico. Mas o motivo do divórcio, Jesus diz, é pela dureza do vosso coração. Então, ainda que você seja uma pessoa que foi, vítima de adultério, vítima de traição, não endureça o seu coração. Um direito não é dever. O direito é você ter o direito de, por alguma circunstância, até mesmo para resguardar quando você é a parte traída, de não ter que continuar com alguém que quer obstinadamente permanecer no pecado. O direito foi dado para isso. Mas o benefício maior não é usar desse direito, é se lembrar do Evangelho. Cristo diz: vocês são infiéis, vocês me traíram, mas eu sou um bom marido e eu vos perdoo. Como um marido não perdoaria sua esposa? Como uma esposa que foi alvo da graça de Cristo não perdoaria o seu marido? E aqui aprendemos mais uma grande lição. Quando esses casos acontecem na igreja, irmãos, e alguém perdoa, não é para que a gente fique com piada a respeito do caso. É o Evangelho que se deu ali. O Evangelho foi pregado. Satanás foi envergonhado. E às vezes nós fazemos piada daquilo que Deus se gloria. Foi pela dureza do coração, foi. Mas eu quebrantei o coração da minha esposa e eu a retomei de volta. É esse o espírito do Evangelho. Não aprenda essa lei para usar, e, como eu disse no início, você aprende o divórcio para, em qualquer situação que aquilo ali acontecer, você rapidamente já tem uma saída. Não é por isso. Não é por isso. Ainda um segundo caso que é necessário tratar, em que a Escritura e os nossos símbolos de fé nos dizem que é lícito propor carta de divórcio. Eu queria que você abrisse comigo 1 Coríntios capítulo 7. Verso 12 a 15. Verso 12 diz assim: aos mais digo eu, não o Senhor. Antes de qualquer dúvida a esse respeito aqui, digo eu, não o Senhor. Veja, Cristo tratou de um ponto, adultério. Aí ele está dizendo, digo eu, com autoridade apostólica, irmão. Não é qualquer homem que está falando aqui, não. Ele fala com o mesmo peso de ordem de Cristo. Digo eu, não o Senhor. Cristo tratou de um aspecto, o adultério. Agora eu estou tratando de outro. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Veja, e a paz, nesse sentido aqui, é o divórcio.
Quando um marido descrente, veja que é uma mulher que casou-se ainda na impiedade, se converteu, né? Depois de casada, e depois de casada, o marido, ao perceber que ela se converteu, ele a abandona. Se ele consentir continuar morando com ela, ela não pode despedir o marido simplesmente por conta da fé. Mas se ele não quer mais continuar, então Deus diz assim, que a deixe, né? E ela vá em paz. A paz aqui é separação, divórcio. Por isso que o nosso símbolo de fé, lá no capítulo 24, diz que não apenas o adultério, mas a deserção obstinada também é causa justa para divórcio. E essa parte que se divorcia, e a parte fiel, e a parte que foi abandonada, preste atenção nisso, a parte abandonada, ou a parte que foi vítima da infidelidade, sendo separada, ela está livre para um outro casamento, como se aquele primeiro fosse morto. O que é que separa o casamento? A morte. Então, quando a linguagem da Escritura, da confissão de fé é justamente essa, é como se o outro fosse morto. Então, quais são os casos em que pode haver divórcio lícito bíblico? Adultério e deserção obstinada, ou seja, abandono do lar. Esses são os dois casos. Isso não simplesmente resolvido entre o casal, mas com o Estado, no cartório e na igreja, com os pastores. Veja agora qual é a reação lá dos fariseus, quando ouviram tudo isso. Verso 10. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Os discípulos disseram isso. Olha, se é assim, é melhor nem casar. É tão difícil do jeito que o senhor está dizendo que é melhor nem casar. É a rebeldia do nosso coração. Se não for do meu jeito, parece criança. Se não for do meu jeito, eu não quero mais. Ele prefere não casar do que se submeter à lei do Senhor. Aí Jesus diz, verso 11, Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros a que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Jesus disse, realmente, isso não é para todo mundo, o casamento não é para todo mundo. Mas Deus não vai mudar a sua lei porque você não se sente bem com o modo, a forma com que Ele delimitou o casamento. A lei continua, mas nem todos são aptos. Aí ele começa a descrever. Há uma segunda opção, você pode não casar, simplesmente. E ele usa o nome de eunuco. Aí ele diz, há eunucos de nascença. Algumas pessoas que por um motivo físico, né, mental, têm alguma dificuldade para casar, não tem como casar, não dão juízo lícito de si, né? Então nasceram assim. Há outros que os homens fizeram tais, ou seja, foram castrados, algum tipo de problema que tiveram. Então esses também não tem como casar. E há a terceira classe, aqueles que se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Naquele texto de 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai dizer que naquele momento especificamente de perseguição, não era bom que o homem casasse. Ele nem proíbe, ele só aconselha, não é bom nesse caso. Você pode viver muito bem na sua solteirice. Você pode viver bem com Deus. Você pode viver bem na igreja. Você pode viver santamente, piamente, solteiro. E aproveitar a sua solteirice com uma finalidade. Não é ser solteiro, né, para ter todas as mulheres do mundo e não ter nenhuma. Porque, veja qual é o motivo. Por causa do reino dos céus. Aí
ouvimos às vezes um pai crente dizendo assim, para um filho, o filho doido para casar, conseguiu uma moça da igreja, boa, ele vai dizer assim, como é que você vai casar agora, rapaz? Você é novo demais. Você devia aproveitar a vida. Nas entrelinhas, devia ter pelo menos uns 20 antes de pensar em casamento. Pura impiedade. Aqueles conceitos mundanos que nós vimos, de provar de tudo. Pura impiedade. Jesus disse assim, só tem um motivo pelo qual você pode ficar na solteirice, para se manter puro e usar mais seu tempo no reino dos céus. Se não, procure o casamento. Se não, procure o casamento. Aqui, irmãos, se excluem muitos dos pensamentos da nossa época, né, a respeito da solteirice. Por exemplo, feminismo. O feminismo que diz assim, eu não vou casar porque eu não vou entrar nessa instituição opressora, eu não vou ter um homem acima de mim, eu não vou ter que criar filhos, tudo isso. E você pensa que está longe. Eu ouvi numa sala de aula, semana passada, uma mulher dizendo isso, não vou casar porque eu não quero um homem mandando em mim, nem quero criar filho. É um demônio que fala um negócio desse. Além do feminismo, você tem ainda o pensamento egoísta. O homem já com 35, 40, 45 anos não quer casar. Por quê? Porque se eu casar, é despesa demais. É água, luz, telefone, tudo para dois. Eu vou ter que pagar tudo para dois. Que egoísmo. Pensamento mesquinho. E o devasso, que quer aproveitar a vida como mundano. Se você não é nem feminista, nem devasso, né, nem pensa em usar desse tipo de artifício para viver a solteirice, não há problema algum em ser solteiro. Mas use para o reino de Deus. Entrando nas nossas lições finais, irmãos, é muito bom perceber como o Evangelho é contrário a esse mundo. Enquanto o mundo diz assim, por qualquer motivo, deixe seu marido. Se você não está sendo mais feliz, Deus quer que você seja feliz, ou seja, se separe. A Bíblia diz, não é assim. Coloque o joelho no chão e vá orar para o seu marido. E vá orar pela sua esposa. E tenha paciência. E continue, e persevere. E é isso que é Evangelho, irmãos. Esse texto entrou logo após o texto que diz, perdoe 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes for necessário. Não é possível que você ache que isso não se aplica ao casamento. Em segundo lugar, os benefícios de um casamento forte são para toda a sociedade. Imagine quantas tragédias não podiam ter sido evitadas, quantas ligações para a polícia, quantos atendimentos no hospital não poderiam ter sido evitados por conta de infidelidade, por conta de briga dentro do lar, por conta de casamentos fracos. Se a nossa família for forte, a nossa igreja é forte. Se a nossa família for fraca, a nossa igreja vai ser fraca. É a menor unidade da igreja, é a sua família. Então, cuide muito bem dela, para que o Evangelho não seja difamado. E se você tiver dificuldade de perdoar sua esposa, eu queria pedir que você abrisse um último texto, nós vamos terminar aqui. Isaías, capítulo 54. Isaías 54, verso 4, diz assim: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação.
pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Deus está dizendo isso para a esposa dele. Num ímpeto, num momento, quase que te deixava. Mas aí eu me lembrei da minha aliança e derramei misericórdia sobre ti. Você não será mais envergonhada. Eu agora vou lhe tratar como mulher digna. Uma esposa infiel que foi tratado pelo seu marido fiel com dignidade. Ninguém levantará nada contra ti. Ele diz, porque eu, o Senhor, sou o teu marido. Quando você tiver dificuldade de perdoar sua esposa ou seu marido, lembre-se dessas palavras. Foram para você. Seja generoso e seja agradecido, perdoando o seu cônjuge, como Cristo nos perdoou. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Damos graças ao Senhor pela bênção da pregação da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor faça com que essas verdades floresçam na nossa vida, Senhor. Nos nossos casamentos, que já existem e naqueles que ainda vão acontecer. Para que as nossas famílias, sendo fortes, a Igreja do Senhor seja cada vez mais forte. Pedimos isso em nome do Teu Filho. Amém.